Eu creio que o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Se você veio preparado, prepare-se mais ainda, porque o Senhor tem algo do céu para a sua vida. Gênesis capítulo de número 11, versículos de número 31 e versículo de número 32. Assim diz a palavra do Senhor: E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Versículo 32. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Curve a sua cabeça. Pai querido e amado, a tua igreja está pronta para ouvir a tua palavra. Curvamos os nossos corações, nos encurvamos a ti, na sua majestade, para que o Senhor ministre aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Fala com cada um de nós, pelo poder da sua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem dessa noite é: Nunca pare no meio do caminho. Nunca pare no meio do caminho. E você pode perguntar para mim: por que, pastor Leandro, você leu esse texto de Gênesis 11 para falar sobre não parar à beira do caminho, ou não parar no meio do caminho? Esse homem chamado Tera, ele é muito pouco falado, mas o seu filho é muito conhecido. Abraão, o pai da fé, é muito conhecido, mas Tera é muito pouco falado. Se você ler o texto de Gênesis 11, a partir do versículo 27, você vai perceber que Tera perdeu um filho. Havia dor dentro dele de ter perdido um filho. E o nome do seu filho era Harã. Harã morreu na cidade de Ur dos Caldeus. Não existe nada mais doloroso para uma família, para um pai e para uma mãe, do que a dor de perder o seu filho. Tera perdeu um filho. E de uma certa forma, retomar a sua vida, ele decidiu sair de Ur dos Caldeus e seguir rumo a Canaã. O seu destino era Canaã. Mas é o interessante nessa história que entra uma cidade no meio do caminho. O nome da cidade é Harã. O nome dele, o nome do filho que morreu era Harã. E ele foi parar numa cidade que chamava Harã. O que eu aprendo com isso? Muitas vezes, as pessoas carregam as suas dores, saem dos lugares nas quais elas vivem, procuram refúgio em outro lugar, para tentar, de uma certa forma, sanar a dor que carrega dentro de si. Tem muita gente que pensa que o ambiente em si mudando, a dor vai embora. Só que o interessante é que Tera saiu para ir para Canaã. O seu destino final era Canaã. Mas ele parou em Harã. Por favor, coloca a imagem que eu pedi, por favor, os irmãos da mídia. Tem uma imagem que eu coloquei e pedi para eles colocarem, está aqui. Ur a Canaã são 1.809 quilômetros. Mas ele saiu de Ur e foi parar em Harã, 950 quilômetros. E de Harã a Canaã, 859 quilômetros. Ele parou no meio do caminho. E o interessante é que ele parou no meio do caminho e por ali ficou. O interessante é que Tera, ao chegar ali em Canaã, ele estabelece uma morada.
E ao estabelecer uma morada ali, ele prospera. Eu quero dizer uma coisa para vocês que o Senhor me incomodou muito quando eu estava preparando essa mensagem. Existem pessoas no nosso meio que tentam de uma certa forma esconder a sua dor por meio da prosperidade que tem, mas não é uma prosperidade plena. Você prospera na sua vida financeira, você prospera na sua vida familiar, mas ainda carrega uma dor dentro de você, ainda carrega essa dor que te incomoda e você pensa que ela não vai sair. Eu quero te dizer nessa noite, o Espírito Santo está aqui para que você receba a cura dessa dor que tanto você carrega. A dor de ter perdido um filho, a dor de ter perdido um pai, a dor de ter perdido a sua empresa, a dor de ter perdido o seu emprego, a dor de não poder se sentir à vontade no ambiente onde você está. Na verdade, a prosperidade não vai tampar a dor que você sente. O único que pode carregar e tirar essa dor de você se chama Jesus Cristo. Só Jesus pode tirar a dor que o homem sente no seu coração. Talvez você carrega muitas coisas, muitas frustrações dentro de você porque você está parando no meio do caminho. E quais as características de alguém que para no meio do caminho? A primeira característica é que a pessoa se torna alguém medíocre. Como assim, pastor? Medíocre? Vive na média. Deixa eu dizer uma coisa, todos vocês aqui, vocês que nos acompanham pelo YouTube, Deus não te fez para viver na média. Deus tem um propósito grandioso para a sua vida. Deus quer levar você para um destino eterno. Deus quer levar você para um ambiente onde todas as pessoas que te rodeiam vão ser impactadas. Você é um agente do céu na terra. Você é alguém que pode fazer diferença por onde você passa. E você não foi feito para parar no meio do caminho. Arã não foi feito para você. O que foi feito para você foi Canaã. Então o que nós entendemos nessa noite, irmãos? É que Tera desfrutou de prosperidade terrena, mas faltava a cura dessa dor que ele carregava. Pessoas que param no meio do caminho, elas estacionam a sua vida. Viver no meio do caminho é não andar nem para frente nem para trás. Muitos estão satisfeitos com o meio do caminho, porque existe uma característica de quem gosta de viver no meio do caminho. E a característica principal é a zona de conforto. É quando você se acostuma a viver no meio do caminho, sendo que Deus tem um propósito lindo para você lá na frente. Nós estamos no ano do profético, e eu quero profetizar na sua vida, que você não vai parar no meio do caminho. A sua família não vai parar no meio do caminho. O seu grupo da IEB não vai parar no meio do caminho. Você foi chamado para esse tempo, para fazer diferença. Você não foi chamado para ficar no meio do caminho. Por isso se prepare, porque a partir de hoje Deus vai te enviar para destinos proféticos, para caminhos novos, porque o céu é para você, Canaã é para você, o desfrute de tudo que Deus tem é para você. O meio do caminho não é para você. E eu quero dizer, Tera não desfrutou de Canaã, quem foi desfrutar foi o filho dele. E aqui é um segredo para você, pai. Se você não desfrutar e não tomar posse das profecias que Deus tem trazido para a sua vida, para a sua família, o seu filho vai tomar posse disso. Tera saiu para ir para Canaã, mas ele parou em Harã. Somente depois da sua morte que Abraão foi para Canaã. Quem vive na zona de conforto não aprende coisas novas, não está disposto a mudanças e não arrisca, porque o medo não deixa. Quero dizer uma coisa para vocês. Nesse novo tempo,
nesse 24º ano da IEB Linhares, quero dizer que coisas novas vão vir para suas mãos. Pastor Jabes vai começar a entregar coisas novas nas suas mãos. Coisas novas vão vir para suas mãos. E eu queria que até que você olhasse para essas mãos que você tem, tão lindas que Deus te deu. Por favor, se você está entendendo a mensagem que eu estou pregando aqui nessa noite, olhe para suas mãos. Prepare as suas mãos e diga: Senhor, derrama sobre mim tudo que é novo. Tudo que é novo. Pastor Jabes vai começar a entregar coisas novas na sua mão, para te tirar da zona de conforto. Vai trazer mudanças para a sua vida. E você não vai poder ter medo de arriscar. Não tenha medo de arriscar. Quando o seu líder chamar você e disser para você: faça o avance. Se prepare, porque você vai precisar abrir um grupo na sua casa. Você vai precisar alcançar aqueles que estão com você. Saia da zona de conforto. Porque o que Deus tem para a sua vida é muito grande. Pastor, como é que eu faço então para sair do meio do caminho? O apóstolo Paulo nos ensina. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13, vai dizer o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. A primeira coisa que alguém faz quando está deixando o meio do caminho para ir para o seu destino profético é esquecer daquilo que passou. Esquecer é pensar sem sofrer. É abrir as feridas e deixar Deus curar para que fique somente as cicatrizes. Nessa noite o Espírito Santo está te chamando para que você rasgue o seu coração, abra o seu coração, para que ele possa entrar com cura. Que o bálsamo do céu venha sobre a sua vida. Que você seja curado nessa noite. A cura vai ser alcançada na sua vida. Você vai testemunhar nesse altar que Jesus curou você, que o Espírito Santo alcançou você. A cura da timidez, a cura da covardia, a cura de alguma doença que muitas vezes os médicos dizem que não tem cura. Nessa noite o Espírito de Deus está dizendo para nós: o Espírito de Deus vai curar você, vai trazer um novo tempo para essa igreja. Essa igreja vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Esqueça das coisas do passado. Mas outra coisa, uma pessoa que vai adiante faz. Ele deixa de lado o saudosismo das vitórias. Tem hora que as vitórias do passado atrapalham as conquistas do futuro. E o que eu quero dizer com isso? As vitórias do passado são um impulso para a gente avançar. Mas quando nós dizemos assim: está tão bom aqui, vamos ficar tranquilo agora? Já acabamos o templo novo, estamos num bom lugar, agora está tudo bem feito, a igreja está andando bem, está avançando, e nós começamos a ser saudosistas. Que bom que quando era 10 anos atrás, com um templo novo desse, há 10 anos atrás, meu Deus, como seria diferente? O saudosismo das vitórias nos tiram o desejo e o apreço para vitórias posteriores. Tem hora que as vitórias do passado atrapalham as conquistas do futuro. E eu quero dizer para você que vai vir muito mais conquista para esse lugar. Vai vir muito mais conquista para esse lugar. Esse lugar vai ficar pequeno. Deus vai mandar mais pessoas. Pessoas e mais pessoas vão chegar aqui, vão se render nesse altar. Crianças vão ser impactadas pela palavra que é pregada aqui. Jovens vão ser enviados para outros lugares. Porque a IEB Linhares não vai parar no tempo. Ela vai continuar avançando. Ela é uma igreja missionária que envia pessoas, que manda pessoas para outros lugares, para que o evangelho alcance aqueles que estão perdidos.
Outra coisa, quem vai para o destino profético e que não para no meio do caminho, não é carrasco das suas derrotas. O que você aprendeu com a última derrota ou com a última crise que você teve? Não fique sofrendo com as coisas do passado e não seja carrasco de si mesmo. Tem muita gente que fica remoendo coisas que errou lá atrás. 20 anos atrás eu cometi um erro. Aí pediu perdão ao Senhor, mas fica sofrendo. Deus já perdoou, já passou uma limpeza nisso aí. O sangue de Jesus já lavou, limpou, mas continua pensando naquele pecado que cometeu há 20 anos atrás. Ei, deixa eu te dizer, você está indo para um destino profético, você está indo para Canaã. Para de pensar naquilo que você já fez, o sangue já limpou. Já limpou. Agora existe uma outra coisa que também aprisiona quem está parado no meio do caminho, que são os pensamentos e sentimentos tóxicos. Sentimentos tóxicos são sentimentos que matam. Ofensa, mágoa, rancor, inveja, ciúme, coitadismo, sentimento de posse, não sentir a dor do outro e só criticar. Guarde uma coisa que eu vou dizer para vocês nessa noite. Sentimentos tóxicos criam pessoas tóxicas. E pessoas tóxicas envenenam outras pessoas. Cuidado com sentimentos tóxicos. Pessoas muito tóxicas vão te contaminar. Vão te envenenar. Deus está querendo livrar você de certo tipo de coisa ou situações que vai te deixar tóxico. Avance, não pare no meio do caminho. Que todo sentimento tóxico nessa noite vá embora. Que toda mágoa, que toda ofensa, que todo rancor, que todo ciúme, que toda inveja, que todo coitadismo, que todo sentimento de posse, que todo sentimento de dor, de só criticar, vá embora. Nessa noite Deus não te chamou para criticar. Deus te chamou para pôr a mão no arado e trabalhar. Tem muito trabalho para se fazer aqui. E se tiver muito trabalho aqui, e vocês estiverem trabalhando muito, se precisar, vai para Rio Bananal, que lá também tem trabalho. Pode pegar o carro e ir lá trabalhar conosco. Tem bastante trabalho lá, é só pedir para o pastor Jabes. Então nós entendemos que para deixar o meio do caminho, eu preciso esquecer das coisas do passado. Mas existe uma outra parte no versículo que diz, em Filipenses 3,13, que avançando para as coisas que estão diante de mim. Então quem vai para o destino profético é alguém que esquece do que passou, mas que ele olha para o futuro com um olhar diferente do que todas as pessoas. E como que eu posso entender isso? Como que eu posso olhar para o meu futuro? Primeira coisa, você precisa criar um plano de ação, um planejamento para que você possa alcançar outros. Você viu o que aconteceu com Tera? Ele foi para Harã, lá em cima, sendo que ele tinha um caminho para fazer que era reto. Então ele foi para um outro caminho, porque talvez não planejou a viagem. Tem cristãos que só vivem o dia de hoje, mas não planeja o dia de amanhã. Não cuida do futuro. O planejamento é essencial para uma igreja bíblica. Onde você estaria daqui 3 anos? Como você estaria daqui 3 anos? Qual a sua conquista principal e qual a sua conquista secundária? Você já pensou daqui 3 anos como vai estar a IEB Linhares? Quantos grupos da IEB foram gerados durante esses 3 anos? Como que você pode ter estratégias para alcançar os seus amigos de trabalho, a sua família? O que você tem feito pensando naquilo que pode acontecer lá na frente? Você precisa criar metas.
Mas não crie metas que você não pode cumprir. Nós cristãos precisamos criar metas pequenas, metas médias e metas grandes. E em cada etapa que você vence, em cada meta que você cumpre, o seu coração deve se alegrar e você deve celebrar com a igreja e com a sua família. Então cada pessoa que chega perto de você e recebe o Evangelho, por mais que você olhe e diga, foi o Espírito Santo que fez isso, o seu coração deve arder e dizer, Senhor, muito obrigado, mais uma alma se rendeu aos pés do Senhor, eu já vou preparar minha cabeça, porque eu tenho que encaminhá-la para alguém que possa me ajudar. O sentimento que nós devemos ter é que as metas pequenas vão nos fazer chegar nas metas grandes. Guarde o que eu vou falar para vocês aqui. Há um tempo novo, onde Deus vai derramar uma unção cheia de criatividade para essa igreja. E eu vou entender isso da seguinte maneira: quando eu receber essa unção, e quando você entender que você tem essa unção dentro de você, a primeira coisa que você vai receber é um entendimento de negócios novos que vão chegar na sua mão, que o Espírito de Deus vai colocar na sua mão, para poder honrar você. Preste atenção no que eu estou dizendo. Vai vir um novo tempo de criatividade para essa igreja. Novos projetos vão ser gerados, novas empresas vão ser geradas, homens e mulheres vão trabalhar nessa cidade, vão fazer diferença aqui, muitas coisas novas vão acontecer. Se prepare para o novo, se prepare para a unção de criatividade que vai ser derramada nesse lugar. Unção para novos negócios, unção para coisas que não existem nessa cidade. Presta atenção nisso. Você já pensou em fazer algo que parece loucura para os outros, mas que é real para você? Essa unção vai fazer isso com você. Quando você receber, o seu coração e a sua mente vai dizer, é isso que Deus quer de mim. Por outro lado, outros vão dizer, não vai dar certo, é loucura. Mas muitas empresas que hoje são grandes, começaram na garagem da casa dos seus donos. Prepara a garagem da sua casa, prepare aquele puxadinho que você tem lá, que você não usa. Prepare uma área da sua empresa, entre lá, o lugar que está vazio, comece a orar lá e falar, Senhor, eu vejo nesse lugar vários computadores, eu vejo gente trabalhando aqui, eu enxergo aqui uma ação de Deus sobrenatural, porque fé é pensar lá na frente. Metas pequenas, metas médias, metas grandes. O apóstolo Paulo nos ensina claramente isso, dizendo que nós devemos esquecer do que passou e avançar para aquilo que está à nossa frente. Talvez o próximo a começar a viver o seu sonho com algo que ninguém espera é você. Você precisa estar pronto para viver um novo tempo, uma nova história. E você tem que ser relevante e fazer diferença naquilo que faz. E aqui vai um outro tópico sobre avançar. Você precisa avançar e mudar de nível. Deus está levando a Yeb Linhares a mudar de nível. Crescimento espiritual. Dons espirituais sendo gerados. Novos empresários surgindo nesse lugar. Jovens com ideias maravilhosas para o reino de Deus. Uma cultura do reino sendo implementada. E hoje o Senhor quer fazer você mudar de nível. O nível de Pedro era ser pescador. Mas o nível de Pedro para Jesus era ele ser pescador de homens. O nível de Jeremias era ser um profeta que não passava de uma criança. Mas o nível de Jeremias para Deus era ele ser um profeta para as nações. O nível de Paulo era ser um perseguidor da igreja. Mas quando Deus o chamou, fez o apóstolo dos gentios. Um homem que pregou o evangelho para toda uma região, que pregou o evangelho até o evangelho chegar em nós. Se Deus fez com Pedro, se Deus fez com Jeremias, se Deus fez com Paulo, Deus pode fazer com você. Ninguém nasce sabendo, ninguém é perfeito no que faz.
Nós precisamos de tempos em tempos subir de nível, se tornar mais maduro, mais pronto para os desafios, galgar novos projetos na vida profissional, na vida sentimental, na vida espiritual. Deus está te chamando a subir de nível, avançar no nível espiritual, crescer, se tornar maduro. Deus quer uma igreja madura. Jesus não vem buscar uma menina, Jesus vem buscar uma noiva madura, crescida, preparada para reinar no céu. A igreja está crescendo. Está na hora de nós deixarmos de ser crianças, preocupados com qualquer coisa, para se tornar alguém adulto na fé. O seu relacionamento com Deus de ontem não vale para hoje. O de hoje não vale para amanhã. Cada dia Deus quer te dar mais. Deus quer se revelar mais a você. Palavras rema, palavra de Deus vindo para o seu coração, revelações novas. Você precisa estar próximo de Deus, próximo da liderança dessa igreja, entender a visão do pastor, entender o que Deus está fazendo aqui, para você viver algo extraordinário, algo sobrenatural. Deus começar a visitar você à noite, te dando visão, sonhos, entendendo o projeto que Deus tem para a sua vida. A sua família não foi chamada para parar no meio do caminho. Você não foi chamado para parar no meio do caminho. Está na hora de esquecer o que passou e avançar para aquilo que Deus vai fazer. Quando eu fui para Rio Bananal, uns falavam para mim: você é louco. Aquela cidade lá, uma cidade abençoada, próspera. Mas você está preparado para viver? E eu vou dizer, irmãos, o quanto que Rio Bananal me fez crescer. O tanto que eu amo aquela cidade, quanto que eu amo a igreja que eu tenho cuidado. Mas mais do que isso, Rio Bananal me fez entender que o nível que Deus quer nos levar é cada vez maior. Enquanto nós estivermos crescendo para baixo, entendo o que eu vou falar aqui, ó, crescendo para baixo, Deus vai nos levar a crescer para cima. Quando você cresce para baixo, raízes sendo aprofundadas, raízes no Espírito Santo, experiências com Deus, experiências de adoração, experiências de louvor, experiências de ter comunhão com Deus. Os cultos não são mais os mesmos, os cultos são diferentes. O Espírito Santo se manifesta do altar e o coração vai sendo cheio, e o fogo do Espírito vai entrando e você não consegue ficar parado, porque você precisa dar glória a Deus, porque o Senhor está aqui. E não é o que o pastor Leandro está falando, é o que o Espírito de Deus quer trazer para a sua vida. O Espírito Santo quer levar a IEB Linhares para um novo nível. Já começou. Final de semana já nos mostrou que o novo nível está começando. Um nível de obediência, um nível de honra, um nível de desfrute, de comunhão, de quebrantamento. A última questão que Paulo coloca para quem quer chegar em Canaã, não parar no meio do caminho, está no versículo 14 de Filipenses 3. Diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui nos ensina algumas coisas. Ele já falou do passado, ele já falou do futuro, e agora ele vai falar do presente. Ele diz: prossigo. Vida de cristão não é parado, é caminhando, prosseguindo, seguindo em frente. Prosseguir é ter atitude, tomar atitude é ter ação. E ninguém prossegue parado, e ninguém prossegue sem mudar a sua vida e as rotinas e hábitos que ele tem. Não tem como alguém mudar se ele não mudar as suas rotinas. Você precisa estar preparado para ter atitude. Talvez o Espírito Santo já te mostrou que você precisa mudar nessa noite.
Então você tem que sair daqui com uma ação, um pensamento, de deixar Deus te levar para o nível que Ele deseja te levar. A outra questão importante é que quem muda de nível e quem está vivendo debaixo de prosseguir nos caminhos do Senhor, precisa de uma mudança urgente. Se você não mudar a sua rotina e os seus hábitos, não sairá do lugar. Não desfrutará dos novos horizontes que Deus tem para você. Está na hora de partir para o novo. Está na hora de deixar a estação do comodismo e partir para a estação do avanço. Deus quer derramar sobre você até dezembro, escreve aqui, até dezembro de 2023, algo novo, mas para isso você precisa querer e começar a mudar a sua rotina e os seus hábitos. No final de dezembro desse ano, muitos de vocês que estão aqui vão começar a receber dons espirituais, vão começar a receber revelação do céu, vai começar a gerar um novo ambiente espiritual, o Senhor vai começar a visitar a sua casa, os seus filhos vão começar a falar: pai, eu quero ir para a igreja, pai, eu quero mais de Jesus, me dá mais de Jesus, eu quero Ele, eu sou apaixonado por Ele, eu amo Ele. Jovens, ame Jesus de todo o coração, coloque a sua vida diante do Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser diferente, eu sou diferente dessa geração, eu amo a Tua presença. Ah, aleluia! Até dezembro de 2023, o Senhor vai derramar um novo tempo sobre a sua vida. Você precisa sair da mentalidade infantil, imatura, e se direcionar para uma mentalidade adulta e pronta para novos avanços. Prosseguir é reconhecer que até hoje, talvez a estratégia ousada não deu certo. Nós muitas vezes teimamos em fazer aquilo que não devemos fazer mais. Às vezes, quando o pastor acaba de ministrar aquela palavra, o seu coração arde, você sente o ardor. Ele diz: se você precisar de uma oração, vem aqui na frente. Mas você diz: eu não vou, eu tenho vergonha. O que vão pensar de mim? Vai pensar que eu estou fraco porque eu estou aqui na frente. Na verdade, quando nós nos prostramos diante do Senhor, nós recebemos algo novo dEle. Quando você se diminui, Ele cresce. Tem gente que prefere sofrer fazendo coisas velhas do que sonhar o futuro fazendo coisas novas. Pare de dar desculpas para você mesmo. A desculpa de quem para no meio do caminho é: eu não consigo, eu não posso porque o que vão pensar de mim? Eu não vou me humilhar e não vou pedir perdão porque sempre sou eu. Eu sou um problema, nunca vou conseguir. Eu não tenho apoio de ninguém, ninguém me ama. Isso tudo é uma mentira de Satanás sobre a sua vida. E eu repreendo pelo poder do nome de Jesus todo tipo de mentira que o inferno jogou sobre a sua vida. Você é livre em Cristo Jesus para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. Você consegue, você pode, você é amado, você é querido, você nunca foi um problema. Você não é problema para ninguém, você é solução para o reino. Gente que para no meio do caminho dá desculpas. Outras que nem ela mesma acredita. E como Tera, ela sai para ir para Canaã, mas para em Harã. Habita ali e morre ali. Deus não te chamou para Harã. Deus te chamou para Canaã. Termina a mensagem dizendo que primeiro nós não podemos nos conformar com o que vivemos. O meio do caminho não é o fim da jornada. Quem para no meio do caminho não vive a coroa do prêmio. Tem um prêmio para você guardado lá no final do destino. Deus te chamou para o destino final, é lá no final que você tem que ir. Tem um prêmio te aguardando lá. Não pare no meio do caminho.
Devemos estar prontos para um novo tempo. Nós devemos viver uma nova história. Tera saiu para Canaã, mas habitou em Harã, não saiu da tenda e morreu no meio do caminho. O Senhor teve que chamar o seu filho para sair da tenda, da sua parentela, e viver uma nova história e um novo tempo. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Eu quero que você se coloque diante do Senhor, em adoração. Tem alguém do Ministério de Louvor aqui, por favor? Glória a Deus. Deus te chamou a sair da tenda da mediocridade, da tenda do conforto, para viver os planos e a história que Deus tem para você. Nessa noite, o Espírito Santo, que está aqui, dirige essa igreja durante 24 anos já, e vai continuar dirigindo os próximos passos dessa igreja. É Ele que está aqui te chamando a sair do meio do caminho e partir para o seu destino profético, partir para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não te chamou para parar, Deus não te chamou para você sentar e ficar esperando. Deus quer trazer coisas novas para a sua vida, Deus quer fazer diferente. Até hoje para você parece que foi tudo normal, mas Ele quer fazer diferente. Se você está disposto nessa noite a viver diferente, se você está disposto a sair do meio do caminho e avançar para Canaã, quero te convidar a vir aqui na frente para podermos orar pela sua vida. O Espírito Santo está te chamando para um novo tempo, e você pode escolher viver isso. Enquanto nós louvamos o Senhor, você pode se curvar diante dEle e pedir para que o Senhor derrame sobre você esse novo tempo.